Boa noite. A principal comissão do Senado aprovou hoje uma proposta que, se vier a cumprir todas as etapas de tramitação, tornará crime, com direito à ficha policial, o porte de qualquer quantidade de qualquer droga ilícita. A ideia vai na contramão de um debate em curso no Supremo desde 2015 para descriminalizar o porte de pequenas quantidades só de maconha e só para uso pessoal. O nó dessa discussão passa por entendimentos diferentes a respeito da questão das drogas e também por uma disputa política mais ampla entre o Congresso e o Tribunal. Você vai ver também. O ministro da Justiça considera êxito a operação que há um mês tenta capturar os foragidos de Mossoró. Como degringolou o processo para tirar Luciano Bivar do comando do União Brasil. Brasil avança um pouco no índice de desenvolvimento humano, mas recua outro tanto no ranking mundial. Nos Estados Unidos, Câmara aprova projeto que pode banir o TikTok do país. E no futebol, quem avançou de fase na Copa do Brasil e na Libertadores. Tudo isso e mais, agora no JG. Começamos com o embate da vez entre poderes em Brasília. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado aprovou uma proposta de emenda que criminaliza o porte de drogas ilícitas no Brasil. Foi uma resposta política ao Supremo Tribunal Federal, que vem lidando com esse assunto de outra forma. Vamos entender olhando aqui. A PEC, proposta de emenda constitucional aprovada hoje na CCJ do Senado, criminaliza o uso em qualquer quantidade de qualquer droga ilícita. Hoje no Brasil, comprar, guardar e transportar entorpecentes é crime, mas não existe pena de prisão para essa conduta e sim punições como advertência, prestação de serviço social e aplicação das chamadas medidas educativas. E diferença importante, a pessoa não é fichada. Pela PEC do Senado, a pessoa passaria a ser fichada com qualquer quantidade, mesmo que identificada como apenas usuária. Já o Supremo, a gente vai ver aqui, debate desde 2015 a descriminalização do porte somente de maconha em pequenas quantidades para uso pessoal. O placar desse julgamento está no momento com 5 votos favoráveis e 3 contrários. Mas até quem votou contra descriminalizar já se posicionou para que a corte defina uma quantidade de droga para diferenciar usuário de traficante. Existem propostas de que seja enquadrado como usuário que importa 10 gramas, outras que pedem para considerar 60 gramas, ou ainda propostas que defendem o uso do critério fixado pelo Congresso. O Congresso decidiria disso. O julgamento foi interrompido na semana passada pela 4ª vez, ou seja, está difícil de concluir isso. Deu para perceber que essas duas iniciativas, a do STF e a do Senado, estão em estágios diferentes. Além disso, o tema das drogas tem sido discutido em muitas outras frentes. Então, a gente vai a Brasília com o Vladimir Neto para entender a real perspectiva de andamento do que nós acabamos de ver. Boa noite, Vladimir. Renata, pois é, esse debate vai longe, hein? Boa noite para você, boa noite a todos, um prazer estar aqui. A proposta de emenda constitucional foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por ampla maioria, em votação simbólica. Segundo a Organização das Nações Unidas, maconha é a droga mais usada no mundo. Vários países debatem a descriminalização e a gente vai ver agora em que pé está a coisa em alguns deles. Começando pela Europa, em 2001, Portugal descriminalizou o porte de até 25 gramas de maconha. Depois a gente tem a Alemanha, que há 3 semanas aprovou uma lei que permite o uso, mas com regras rígidas para a compra. Temos também Espanha e Holanda, que adotaram regras que permitem o uso de maconha, só que em locais específicos. Aqui nas Américas, alguns países onde a droga é descriminalizada são Argentina e Colômbia. No Uruguai, também vizinho, o uso é legalizado, que é diferente de descriminalizar simplesmente. Se transformou em lei. No Canadá também é assim. Nos Estados Unidos, como em vários assuntos por lá, a lei varia de um estado para outro. Em mais de 20 dos 50, como Colorado e Nova York, o uso é legalizado. Mas a nível federal, o porte de maconha é crime nos Estados Unidos. Esse é um tema que envolve muita coisa séria, desde saúde pública até a definição de quais comportamentos uma sociedade quer tornar crime e punir e por quais ela topa passar batido. É também uma discussão difícil de amadurecer, porque esbarra em desinformação e também em gente que aposta em jogar coisas diferentes no meio balaio para confundir o público.
Com tantos complicadores, só o que faltava era esse tema também virar parte do conflito político mais amplo que se desenrola hoje no Brasil entre Congresso e a nossa mais alta Corte de Justiça. Agora nós voltamos a Brasília para falar de uma briga de políticos que acabou virando caso de polícia. Hoje, o União Brasil aceitou denúncia contra o seu próprio presidente, o deputado Luciano Bivar, que, dependendo do desfecho, pode acabar expulso da sigla que ele ajudou a formar. Quem vai explicar para a confusão para nós ao vivo de Brasília é a Elisa Claveri. Elisa, cuidado e boa noite para você. Nós tivemos um problema com o áudio da Elisa Claveri, vamos tentar recompor a qualquer momento e, enquanto isso, eu faço aqui um registro. Nessa quinta-feira, completa-se um mês das fugas de Mossoró. E, por causa disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi até lá, deu uma entrevista coletiva e considerou que as buscas pelos criminosos está bem sucedida. Vamos ver. E antes de iniciar, primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui. Bom, e agora a gente fala de uma briga, a gente vai falar, eu estou um pouco confusa, porque eu tinha recebido uma informação e agora recebi outra, vamos voltar para a política, é isso? Então tá bom, então eu preciso dos números da dengue, vamos lá, a gente tem que falar de dengue agora por um motivo muito sério. A escalada dos casos não dá nenhum sinal de parar, pelo contrário. O Brasil ultrapassou hoje o patamar de 1.600.000 casos prováveis da doença. Isso é um marco significativo porque praticamente iguala o total de casos do ano passado inteiro. O número de hoje também está muito perto do recorde histórico registrado em 2015, também para um ano inteiro. O que já permite a gente dizer, com muita preocupação, que essa é a maior epidemia de dengue que o país já viveu. E chama a atenção a velocidade com que a doença se espalha. A gente vai ver aqui. O Brasil chegou ao alto patamar de 1 milhão de casos em meados da 8ª semana epidemiológica do ano. Depois disso, foram apenas mais 2 semanas para a gente passar de 1.600.000 casos. A gente vê que teve uma redução importante na semana número 9 e essa 10ª semana ainda não acabou. A gente precisa ver o que vai acontecer. Mas para se ter uma ideia de como esse patamar é alto, no ano passado, nesse mesmo período de 10 semanas, o país acumulava pouco mais de 326.000 casos da doença. Como eu disse, o Brasil ainda não alcançou o total de casos do ano passado, falta pouco para isso, mas em alguns estados isso já aconteceu. E um deles, onde o problema é mais sério desde o início, é Minas Gerais. É por isso que eu chamo a Cláudia Mourão, ao vivo de Belo Horizonte, para nos fazer um relato. Cláudia, boa noite. Você pode não acreditar, mas a gente vai a Brasília para falar daquela briga interna no União Brasil que descambou para caso de polícia. Quem tem as informações para nós ao vivo e volta agora para falar e para a gente ouvir é a Elisa Claveri. Elisa, boa noite de novo. Oi, Renata, boa noite para você e para todos. Foram 17 votos a favor do recebimento da denúncia contra Luciano Bivar, 15 abstenções e nenhum voto contrário. Agora, Bivar será notificado da decisão e vai ter 72 horas para apresentar a sua defesa. Totalmente vencido numa história como essa. Muito obrigada, bom descanso para você. No próximo bloco, o projeto aprovado pela Câmara dos Estados Unidos que pode banir o TikTok do país e a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. Voltamos para falar de um medidor de bem-estar social importante, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado hoje pela ONU. E a gente usa essa referência como uma régua que segue o critério das Nações Unidas, do nível baixo até o último, o muito alto. O Brasil caiu 2 posições, agora é o número 89 dessa lista. Mas, se a gente olha para o nível muito alto, que estão em melhores situações, estão lá países vizinhos nossos, como o Chile, por exemplo, que é o sul-americano mais bem ranqueados em 44º.
E a Argentina, que com todos os seus problemas econômicos, está na 48ª posição. O IDH é medido de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor o índice de desenvolvimento humano de um país. Agora a gente mostra a evolução desse indicador no caso do Brasil desde 1990. O Brasil mostra um desenvolvimento ao longo dessas décadas, tem um caminhar. Mais recentemente, o índice vinha de 2 anos consecutivos de queda e dessa vez ele apresentou alguma recuperação, passando de 0,754 para 0,760. A gente vê ali. Mesmo assim, ele ainda está abaixo do patamar de desenvolvimento humano que tinha antes da pandemia. O principal entrave para melhorar o desenvolvimento humano brasileiro é a educação. Todos os especialistas consideram onde o país patinou em 2022 e veio com problemas crônicos e aqueles que ele adquiriu na pandemia. Ao vivo de São Paulo, o Felipe Gonçalves detalha esses números para nós. Felipe, boa noite. Bom, vamos agora para os Estados Unidos, onde a Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que pode levar à proibição da rede social TikTok no país. Quem está ao vivo em Nova York para explicar essa história para nós é o Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Biden quer que o Senado aprove rapidamente esse projeto. O texto dá 6 meses para a empresa chinesa ByteDance vender o TikTok. Senão, o aplicativo será proibido nos Estados Unidos. A Câmara de Representantes aprovou o projeto numa rara aliança entre democratas e republicanos. O executivo do TikTok, Shou Zi Chew, disse que a empresa vai fazer tudo o que puder, inclusive exercer seus direitos legais para impedir a proibição. No próximo bloco tem futebol para mostrar quem avançou na Copa do Brasil e na Libertadores. Hora do futebol, Renato Cury já a postos aqui, já praticamente confortável, inteiramente na Casa Nova. Renato, boa noite para você. Muito boa noite, Renata. Renato, vamos começar falando de confrontos de brasileiros na pré-Libertadores com a classificação do Botafogo. Pois é, quarta-feira a gente gosta, né? É dia decisivo, é dia de futebol, é dia de gols. E o time carioca, o Botafogo, eliminou o Bragantino após empate por 1-1. A gente lembra que na partida de ida no Rio de Janeiro, o Botafogo tinha vencido por 2-1 e por isso está classificado para a fase de grupos da Libertadores, se junta com os demais brasileiros já classificados e o Bragantino vai disputar a Copa Sul-Americana. Eu lembro mais uma vez que essa vaguinha, Renata, na próxima fase da Copa do Brasil, vale R$2.200.000 para os clubes classificados. Bem-vindo para os cofres, né? Nem sem dúvida. Agora, Renato, graças a você, a gente está acompanhando aqui no JG desde o primeiro dia aquela confusão que se seguiu ao último clássico São Paulo e Palmeiras, quando no vestiário do São Paulo, um dos diretores do clube xingou o técnico Abel Ferreira. E hoje o São Paulo fez um acordo no Tribunal de Justiça Desportiva, certo? Exatamente isso, Renata. A gente continua acompanhando esse caso de pertinho. O acordo foi feito entre o São Paulo e o Tribunal de Justiça Desportiva. E esse acordo é o maior já feito pelo Tribunal Paulista. Na semana passada, a gente mostrou aqui no JG, a Procuradoria do TJ denunciou jogadores e dirigentes que foram ao vestiário da arbitragem após o empate em 1-1 com o Palmeiras no Morumbi para reclamar da arbitragem. Antes desse acordo firmado, os atletas podiam pegar até 6 jogos de suspensão, enquanto os dirigentes corriam risco de gancho de até 180 dias. Só que aí, com o pagamento das multas nesse acordo, que chegam a R$205.000, o São Paulo evita o julgamento. O Palmeiras não foi consultado porque ele não é parte do processo e aí ele não tem o poder de pedir anulação desse acordo que já foi firmado. Tudo entendido, Renato, te espero amanhã. Combinado. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.